Olá, meus oceaninhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lumanai, você está no Elemento Água e hoje nós vamos falar sobre como é que o signo de Câncer afasta as pessoas. Gente, esse foi um tema que eu pensei bastante para trazer, porque assim, nós do Elemento Água costumamos afastar as pessoas sem nem perceber que estamos fazendo isso. Mas cada um, tanto peixes quanto câncer quanto escorpião, tem um jeito específico ali, algumas situações que fazem ter esse afastamento. Então, eu vou gravar aí os 3 vídeos falando de cada um. Vamos começar com câncer. E eu já vou pedindo, claro que se você não é inscrito nesse canal, você é canceriano, você é do Elemento Água, já me segue aqui para você ficar sabendo de tudo, porque a gente só conversa sobre Elemento Água nesse canal, tá? Tudo que eu trago ronda o universo do elemento água, então às vezes não é um assunto específico do signo, mas tem sim relação com esse elemento, então não deixa de se inscrever. Já curte aqui também, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E bora falar sobre câncer. E eu já vou avisando que a primeira coisa que eu quero falar aqui que vocês fazem e que afasta as pessoas é algo que vocês não têm a menor noção do impacto que isso causa na relação de vocês, que é justamente a oscilação de humor. O canceriano, a canceriana, eles possuem uma oscilação de humor que tem dias que eles estão lá super bem humorados, divertidos, alegres, aquela coisa boa. E aí já tem daqui a pouco, passa um tempo, pode ser um dia, pode mudar no outro dia, mas aí já parece que chega uma chuva, né? O tempo muda e aí o canceriano, a canceriana já começa a ter aí um afastamento, um distanciamento, já não responde com tanta reciprocidade, já se fecha. E aí a pessoa que tá ali com você, nessa relação, ela começa a sentir que tá pisando em ovos. Ela não sabe como lidar, porque ela não sabe se foi ela que fez alguma coisa para você se comportar assim, ela não sabe o que é que tá acontecendo, você também não fala o que está acontecendo, né, por que essa mudança de humor, e isso realmente gera um afastamento na relação, porque a pessoa se sente muito insegura. Ela não sabe se você gosta dela ou não gosta, se essa relação vai dar certo, porque uma relação, as pessoas geralmente buscam se sentir confiantes, seguras ali naquela relação. Sentir que realmente estão com alguém. E quando elas estão se relacionando com uma pessoa que muda de humor assim, oscila de humor, fica muito difícil para elas entenderem se você realmente quer ou se você não quer, entendeu? Elas ficam ali tentando decifrar um enigma do que é o coração do canceriano, da canceriana. Isso dificulta muito e acaba afastando essa pessoa que desiste, cancela, fala, chega, não dá mais, não quero pisar em ovos, e acaba se distanciando de você. Essa é a primeira coisa, mas calma que tem mais, então bora continuar vendo esse vídeo. A segunda coisa é a intensidade demais, cedo demais. O signo de câncer, ele é um signo mais intenso, mas qual que é o problema nessa intensidade? É vocês demonstrarem essa intensidade toda muito cedo dentro da relação. Isso afasta as pessoas não porque elas não gostam de você, elas gostam, só que o ritmo delas é diferente. Quando você já se entrega demais, já mostra demais o seu sentimento que você tá desejando e, enfim, imaginando e querendo dentro da relação muito cedo, isso faz com que a pessoa olhe e pense, eu não consigo acompanhar essa pessoa, eu não consigo acompanhar esse sentimento, porque eu sinto, mas ainda está crescendo, então você acaba assustando a pessoa, e eu sei que isso é horrível. E, sinceramente, eu não aconselho ninguém a ter que ficar controlando as suas emoções, no sentido de não poder ser você mesmo,
para agradar o outro, eu não aconselho isso aqui nesse canal, então isso já não é uma coisa que você vai ouvir de mim. Mas o que que a gente precisa? A gente precisa, de fato, entender o que a gente está sentindo, porque muitas vezes, quando você conhece alguém, você se apaixona, de fato, a paixão, a princípio, ela é intensa, ela deixa a gente, né, com aquela borboleta no estômago, a pessoa, sei lá, curtiu uma foto sua, você já, meu Deus, já falta o ar, aquela coisa toda. Isso é a paixão do primeiro momento, gente, e isso passa em todas as relações. É o primeiro momento, e depois vai se estabilizando, vai ficando mais tranquila, entende? O sentimento vai dando aquela tranquilizada. Então, quando você sentir essa primeira paixão, né, que o canceriano vem e quer demonstrar, pode demonstrar sim, não é um problema. Mas entenda que tudo isso, todo esse turbilhão de sentimentos, ele vai diminuir, ele vai apaziguar, entende? Vai ficar tranquilo. Então, você não precisa ir com muita sede ao pote, compreende? Você não precisa ir demais. Calma. Você tá sentindo tudo isso, a pessoa também tá sentindo. Mas tranquilo, logo isso aí vai ficar mais fácil de lidar. Então não precisa se desesperar, não precisa ficar já achando que, meu Deus, tem que ser, e começando a imaginar e começar a querer que as pessoas se comportem do jeito que você espera e tudo mais, porque tudo isso muito rápido vai assustar. Então calma, tudo no seu tempo. Tá bom? Curte esse friozinho no estômago, curte ter a curiosidade de saber, né, como que será que essa pessoa e descobrindo ela aos poucos. Curte esse momento que você vai ver que é bem gostoso curtir também, e tudo na medida aí da paz de espírito, até mesmo para você, porque senão você acaba se machucando depois, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido, e vamos agora para nossa terceira, que a terceira, gente, a terceira é a mais importante. Eu acredito que nesse vídeo, para você assim anotar, pegar uma canetinha, anotar e começar a pensar sobre isso, você precisa de segurança emocional. A questão aí dessa necessidade é que você acaba provando o outro o tempo todo. Então, é aquela coisa de você ficar testando a pessoa, é aquele medo, aquela insegurança ali disfarçada, que você quer fingir que não é sobre isso, mas é sobre isso, e aí você tenta controlar, você tenta investigar, até essa questão dos sentimentos que eu falei no início, né, que você oscila no humor, às vezes é justamente por conta disso, por conta dessa sua insegurança. Então acontece qualquer coisinha, você já acha que, nossa, não serve pra mim, meu Deus, que decepção. Então aí você já muda a sua forma de tratar o outro. Então toda essa sua insegurança, ela vai afastar a pessoa, porque ninguém quer ser testado o tempo inteiro. Isso daí é um problema que Escorpião tem muito também, né? O signo de Escorpião também tem isso. Então é uma questão que precisa ser controlada, gente. Não dá, se entrega. Tudo isso é medo, por conta dessa insegurança, né? Você tem medo de se entregar. Então assim, não é que você também tem que sair se entregando e depois você vai se machucar porque você não viu direito. É claro que você tem que conhecer o outro. Todo mundo, quando entra numa relação, tem que buscar conhecer o outro, mas a questão aqui é você não ficar testando o outro, é você não ficar medindo cada passo da pessoa, as intenções, e às vezes até alguns interesses da pessoa. Então, o que a pessoa lê, o que a pessoa ouve, o que a pessoa escreve, com quem ela anda, o que ela faz, você quer olhar tudo para ter certeza, e isso realmente acaba ali de uma certa forma até sufocando a outra pessoa. E não é que você não possa acompanhá-la e conhecê-la, entende o que eu quero dizer? O que não pode é tentar controlar isso.
você faz num sentido de controle, sabe? Parece que a pessoa tá te entregando um currículo. Não é assim que funciona a relação, né? Não é com perguntas e mais perguntas e investigações que você vai fazer uma relação dar certo. Então, cuidado com isso. Nessa parte, você precisa soltar um pouco mais, precisa ser um pouquinho mais fluido, sabe? Se permitir um pouco mais, entende? É assim que realmente as conexões vão acontecer. Então, por favor, muito cuidado com esse ponto, porque ele é realmente muito delicado. E um último para finalizar, e eu acredito que é interessante também, porque pouquíssimas pessoas falam sobre esse ponto, é que você sente, você acumula, você absorve dentro da relação. Até que chega uma hora que obviamente você não aguenta e você acaba explodindo. É complicado porque aí a pessoa não entende por que você explodiu. Mas esse ponto, ele é importante ser falado aqui, porque se você está guardando, se você está acumulando, absorvendo, você tem que analisar quem é a outra pessoa que você está se relacionando, né? Por que que ela tá fazendo você guardar tanta coisa? Ela tá te machucando, ela tá falando coisas que não são legais. Você tem que começar a olhar e pensar, poxa, mas isso de uma forma constante ao ponto de você acabar explodindo, e aí a pessoa não entendeu por quê, porque você não falou na hora, mas será que tá bacana essa relação? Será que é uma pessoa legal mesmo para você conhecer? Alguém que tá te machucando o tempo inteiro? Alguém que tá fazendo coisas que você não acha legal? Por que que você continua com ela? Então, pensa um pouquinho sobre isso, é só uma questão aí, eu não conheço a relação, não tenho como eu falar, né, de forma individual, então pensa um pouquinho sobre isso. Analise também que, diante de situações de uma relação, o outro, você e o outro, tem que falar abertamente aquilo que você concorda ou não. E não quer dizer que isso vai estragar uma relação. Se esse for o caso, presta atenção nisso. Às vezes, é uma situação que a pessoa falou, ela nem percebeu que ela falou alguma coisa que não era legal. E aí você pode ir lá e falar, ó, não gostei disso. Não é brigar, é só pontuar, é só nortear. Mostrar até os limites, até onde a pessoa pode ir, ou qual direção ela pode ir com você. E isso é muito importante, porque a partir do momento que você consegue deixar claro isso, o outro que também está interessado em você, ele vai conseguir se nortear. Ele vai entender o porquê quando você de repente fica chateado, ele vai falar, pô, será? Ah, poxa, já tinha me dito que não era legal eu fazer tal coisa e eu fiz. Então, percebe que fica mais fácil? Você facilita para a pessoa entender o que está rolando? Se abra mais, sim, diga, não tenha medo de dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que a pessoa fez que não é legal, e pode ser que você fale e a pessoa também fale, ó, tá, você não gostou, mas ó, acho que isso aqui, pra mim, eu vou fazer, não acho que tá certo, enfim, eu vou continuar agindo assim, e tudo bem também. Sabe, eu acho que é tudo de se conversar, é tudo de ambas as partes estarem abertas para conversar, para saber se aquela situação é de fato um incômodo, é algo que tem como evitar, não tem como evitar, vamos conversar sobre isso. Eu acho que numa boa relação há conversa, há abertura, não há medo, você não pode ter medo de conflitos, você entende que aquela pessoa te passa segurança. Você pode falar com ela. Pode ser que nem tudo que você fale para ela vai acatar, compreende? Porque não é assim também. Não é, senão você vai estar controlando a pessoa. Ó, não faz isso, aí a pessoa vai lá e não faz. Isso é controle. Mas você pode dizer, olha, não curto que você faça tal coisa. E a pessoa vai ouvir, né? Se você tiver com uma pessoa legal, ela vai ouvir. Ela vai dizer, olha, tá bom, isso eu não faço mais, acho que é válido o que você está dizendo. Ou então, olha, isso eu gostaria de continuar fazendo. E há uma conversa e não uma briga. Se abra mais também para esse tipo de fala, para esse tipo de questão e não fique guardando tanto ao ponto de você explodir. Porque você se machuca, o outro fica perdido. Presta atenção se o outro está te machucando demais, como eu falei, e analise esses pontos aí, mas diga, fale, não guarde, não puxe e não fique ali pressionado com tudo dentro de você.
Esses são os pontos que eu queria trazer hoje, eu espero que tenha te ajudado. A intenção aqui é sempre ajudar e não criticar nenhum dos nossos signos do elemento água. Vou falar também do meu, que é peixes, eu sou pisciana. Também tenho aí muitas questões que eu preciso tomar cuidado para não afastar as pessoas, principalmente mundo da lua, né? Às vezes eu me tranco ali dentro do meu casulo, da minha caverninha, e muitas vezes eu gosto de ficar mais tempo sozinha do que com pessoas, isso também afasta muita gente, e eu tenho que trabalhar isso também, tá bom? Então se você também quer saber mais sobre o signo de Peixes e Escorpião, segue aqui no canal, não deixa de curtir esse vídeo porque vai me ajudar bastante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa comunidade aí de Elemento Água. Eu vou ficando por aqui, beijinhos e até a próxima!